Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e voltamos para o segundo e último bloco do programa Jornal Potiguar Notícias. Você sabe, nós estamos ao vivo pelo YouTube, canal PNTV Play, estamos ao vivo também pelo Facebook, página Potiguar Notícias, acompanhe sempre a gente, e ainda por 14 emissoras de rádio para 85 municípios do Rio Grande do Norte. Fique sempre ligado na programação da PNTV. E conversamos sobre Raul Seixas no primeiro bloco, agora vamos conversar sobre educação e psicologia, acompanhamento psicológico. Um trabalho belíssimo realizado por Maria Irana Maia e Bezaliene Silva. São coordenadora e psicóloga da Escola Estadual Donivaldo Monte. Irana, Bezaliene, bom dia, bem-vindas ao programa. Bom dia, Cefas. Nós aqui agradecemos esse espaço, né, que vocês estão nos dando a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso projeto, sobre nossa escola. Né? Nós agradecemos imensamente, porque é importante dialogar sobre educação. Perfeito. Lembrando que a PNTV é parceira da Escola Donivaldo Monte. Nós até comentamos aqui, Pinto Júnior, onde estiver, está assistindo o programa. Ele que era entusiasta, que já deu palestra na escola. Isso mesmo. E lógico, né? Em nome de toda a comunidade escolar, da Escola Estadual em Tempo Integral Donivaldo Monte, nós não poderíamos aqui externar, né, nosso sentimento com a partida precoce de Pinto Júnior, que era um dos nossos maiores parceiros, né? Pinto Júnior, ele acreditava na educação pública, né, e ele foi fundamental para o nosso fazer pedagógico. Então, nosso eterno sentimento e gratidão ao Pinto Júnior. Em nome da equipe, da família, eu agradeço e esse programa é dedicado a Pinto Júnior, que, como nós sempre dizemos aqui, ele está assistindo e ouvindo, com certeza. Certeza. Irana, vamos falar sobre o projeto. Vou perguntando alternadamente, mas qualquer uma das duas quiser responder. Nesses tempos de pandemia, a saúde mental de todo mundo, toda a população do mundo ficou muito complicada, né? Do brasileiro, talvez até mais. Como funciona esse trabalho de vocês, esse trabalho da Escola Donivaldo Monte de acompanhamento psicológico da comunidade? Cefas, a Escola Donivaldo Monte, ela, primeiro, é localizada no Parque Industrial, em Emaús, né? No Parque das Orquídeas. E é um projeto, uma escola em tempo integral, que trabalha o projeto de vida do aluno, o protagonismo do aluno, né? Então, a partir do momento que ela foi implantada, o tempo integral, nós passamos a ter dois tempos de aula, e aí nós começamos, esse em 2017, nós começamos a perceber a necessidade de se trabalhar, né, e de se trazer parceiros, porque o projeto também preconiza a parceria, é importante a parceria. Então, houve a necessidade de trazer profissionais da área da psicologia para estar acompanhando nossos alunos, ouvindo, porque a partir do momento que a gente estava mais tempo com eles, nós começamos a observar que havia essa necessidade, porque muitos dos nossos alunos apresentavam baixa autoestima, depressão, ansiedade, crises de pânico seríssimas, até tentativas de suicídio. Então, mediante essas situações, nós percebemos que havia a urgência, a necessidade de trazer profissionais para conversar, para que esse nosso aluno ele pudesse falar um pouco de toda essa problemática, né? E aí nós começamos a trazer psicólogos, pessoas que voluntariado, né? Você sabe muito bem que a escola não tem como, né, bancar um psicólogo. Então, são pessoas que vieram fazer de forma voluntária, trabalhar na nossa escola, e começamos a fazer os atendimentos individualizados aos nossos alunos. E isso foi meio que crescendo e amadurecendo, e a gente vendo a necessidade de trazer cada vez mais parceiros, né? Depois nós temos a parceria da UFRN, Poliana Gonzalez, que veio fazer também formações com nossos professores, porque não só o nosso aluno precisava, nosso professor também, ele precisava estar melhor preparado para lidar com essas situações, né? E assim nós fizemos, né? Fomos trabalhando e crescendo e trazendo parceiros, né? Nós conseguimos Bel, que também de forma voluntariada trabalha na comunidade, é da comunidade, e ela também veio agregar, veio acrescentar todo esse trabalho tão valoroso que é a pedagogia junto à psicologia, né? Elas têm que estar presentes na escola. E aí, aos poucos, esse projeto foi crescendo, foi amadurecendo, entramos na pandemia, né? E isso se agravou mais ainda, né? Porque todo mundo sabe que o nosso jovem, ele tinha o espaço da escola de socialização, principalmente em tempo integral, que ele passava mais tempo. Era uma troca, né? Não era só escola hoje não é só ensino, aprendizagem. O nosso aluno, ele é o cerne, o centro de todo esse processo. Então, quando a gente percebe que tudo isso é tirado, porque aquele espaço de socialização não existe mais,
acaba que isso gera, e ele está em casa, né? Ele passa mais tempo em casa, com todas as angústias, os medos, né? As tristezas. Então, a gente percebe a necessidade de continuar trabalhando de forma mais enfática a área da psicologia dentro da escola. E aí a gente contactou mais uma vez com o Bel, e nós nos organizamos melhor, de forma pedagógica, né? Então, a gente começou a pensar que nós poderíamos pedir ao aluno para ele escolher qual tema ele gostaria que fosse trabalhado na escola, né? Porque ele é protagonista e ele deve escolher, e ele faz as suas escolhas, a gente deve dar autonomia para isso para o nosso aluno. Então, Bel, né, chegou e disse, Irana, vamos fazer uma enquete no Google Forms, né, para que esse aluno escolha o que é que ele gostaria de ser trabalhado. Então, nós fizemos uma enquete, né, jogamos nos grupos, entramos, né, tanto eu como toda a minha equipe. É bom deixar claro que a equipe do Donivaldo, ela é um conjunto de pessoas empenhadas, dedicadas, não é uma só pessoa, somos todos que nos damos as mãos para que se faça uma escola pública de qualidade. Então, a partir daí, nós lançamos nos grupos, eles fizeram as escolhas. Então, 4 temas mais relevantes, né, que foi ansiedade, depressão, relações tóxicas, gênero e sexualidade. Essa sexta-feira agora, nós vamos finalizar com a psicóloga Luísa, trabalhar relações tóxicas. Então, a cada 15 dias, Bel trouxe mais outras meninas, né, de forma voluntariada. Um abraço às meninas, Luísa, Jéssica, Patrícia, todas jovens psicólogas que estão junto com esse projeto. Então, elas começaram a intervir, né? Nós chamamos nossos alunos e eles participaram dessas orientações que elas deram a priori no planejamento de forma coletiva, tipo uma roda de conversa. Então, elas interviram. Hoje eu vou falar sobre depressão. O que é depressão? Esse foi o primeiro momento dentro do planejamento. Segundo momento, a gente já chega com as intervenções individualizadas, né? E aí entra a família, que já solicita muito, né? Olha, eu gostaria muito que meu filho fosse atendido, porque eu sei que a escola tem aí um serviço de psicologia, então eu gostaria muito que meu filho fosse atendido por vocês. Isso já tem uma demanda. Aí a gente tem um planejamento sistematizado e organizado. Então, no segundo momento, entra nossas psicólogas fazendo essa intervenção mais individualizada, que Bel já fez em outro momento na escola. Ela também pode falar um pouquinho mais. Isso. Lembrando que a gente, primeiramente, a gente observa a demanda de cada aluno, né? A gente primeiro vê qual é a necessidade dele, o que ele precisa ser trabalhado. Às vezes, na maioria, né, dos atendimentos, nós percebemos que eles têm muita ansiedade, né? Alguns vêm com depressão já bem avançada. A gente faz a escuta, né? Faz essa avaliação clínica e a gente consegue fazer esse encaminhamento com auxílio do serviço social, que também é parceiro da nossa escola, que estão sempre atentos, estão sempre dispostos a ajudar a gente nesse trabalho que é tão importante. Perfeito. Bel, uma curiosidade minha, a aceitação dos pais, como foi? Os pais, em geral, aceitaram bem? Houve rejeição por parte de alguns e houve necessidade de diálogo? Como funciona em relação à estrutura familiar? Na verdade, quando nós iniciamos esse trabalho de atendimento psicológico na escola, existia um pouco de preconceito, até mesmo dos alunos, dos próprios alunos. Então, eu passei por um processo lá de conquista com eles, uma paquera, né? Eu sempre falo isso com a Irana, eu paquerei um pouco com eles, tentei conquistar. Quebrar a resistência. Exatamente. E foi devagarinho que eu consegui conquistá-los, porque no início era muito difícil trazer eles para o atendimento. Então, a gente começou com algum trabalho de conversa ali por dentro dos corredores mesmo, e eu trouxe os professores até mim e falei, olha, vamos tentar fazer o seguinte, quando você observar que o aluno está precisando de atendimento, você conversa com ele e traz ele até mim. Porque o professor é o sujeito mais próximo do aluno, então, quem fazia esse trabalho psicológico com os alunos eram os professores e a coordenação. Entende? Então, eles confiavam demais nele e a gente conseguiu fazer isso. Quando o aluno precisava, o professor chegava para mim, olha, tal aluno está precisando de atendimento. E o professor encaminhava, vinha com o aluno até mim e dessa maneira a gente foi devagarinho conquistando esses alunos.
Hoje, nós fazemos de uma forma diferente. Hoje, a gente tem um caderninho que fica na secretaria e eles mesmos vão lá, colocam o nome deles. Então, esse caderno fica lá apenas para quem quer atendimento. Então, ninguém sabe quem vai ser atendido. Tem uma pessoa encarregada que vai até o aluno, avisa o dia e o horário do atendimento dele, para que ele tenha o máximo de privacidade. Que ninguém precisa saber. Não precisa ser publicizado. Não precisa, exatamente. Então, ninguém sabe quem é que vai ser atendido naquele dia, ninguém sabe quem é que está na sala comigo sendo atendido. Então, a gente trabalha muito essa questão da privacidade deles. E aí veio os pais, a parte dos pais, né, que é a parte mais importante. Eu começava a fazer o atendimento na escola deles e os pais começavam a perceber a diferença em casa. Entende? Então, de repente, chegavam os pais na escola dizendo, meu filho está diferente. O que é que está acontecendo? E a gente começou a ver os resultados dessa maneira. Com os relacionamentos com os professores também melhorou muito, com a coordenação e também esse auxílio que eu comecei a dar à coordenação, aos professores de conflitos ali dentro da escola, que eu consegui intermediar. Ali começou a melhorar o convívio entre eles, né? Isso foi muito bom, foi muito positivo o resultado em relação a isso. Valeu muito a pena esse trabalho que nós fizemos. E a gente viu que não dava mais para a escola ficar sem esse trabalho. Então, foi daí que a gente falou, nós sentamos e a gente precisa melhorar, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer mais. E foi onde surgiu, de fato mesmo, o projeto, né? Hoje já está com 3 anos, né? 3 anos, né? Esse trabalho na escola. Hoje, os alunos já vêm até a mim, não vão mais para os professores, eles vêm diretamente a mim e conversam comigo. Estou precisando de ajuda, estou precisando de atendimento. E a gente está ali pronto para ajudar. Não só a eles, mas aos pais, aos professores, à coordenação, aos outros funcionários também, a todo mundo que faz parte desse ambiente. Perfeito, um trabalho belíssimo, um depoimento maravilhoso. Olha, Dana, a minha curiosidade agora em relação aos professores. Porque a gente sabe que os professores também passaram por situações delicadas nessa pandemia. Sim. Teve que mudar tudo. Tudo. Eu pergunto, como foi a relação entre os psicólogos e os professores e como você sentiu a reação dos professores em relação a isso? Bom, realmente, né, existe uma preocupação e uma necessidade de também se trabalhar com os professores. Isso é fato, porque o nosso professor, ele de repente também, ele tinha um cotidiano que de repente foi retirado dele, ele teve que se adaptar a situações emergenciais e inovadoras e diferenciadas que mexem muito, associada a isso todo o medo, toda a angústia, né, bem característico desse momento de pandemia. Então, a gente entra, né, justamente com Poliana Gonzalez, que já teve um momento, né, com nossa escola, presencial também, já trabalhando com nossos professores, né, e esse segundo momento, ela entra com a formação, né, ela entrou com a formação. E dentro do planejamento já agendado, para ela trabalhar mais especificamente com os professores, certo? Então, Bel entra, faz esse trabalho com os professores, no entanto, Poliana Gonzalez, ela vai fazer um trabalho mais específico e mais voltado para o professor, porque ele precisa também ser cuidado, né? O professor ele também precisa ser cuidado, né? Porque ele quem está diretamente lidando com o aluno, com aquele aluno, com aquela gama de toda essa dificuldade. E nós já estamos pensando no retorno presencial. É a próxima pergunta que eu ia fazer. Pronto. Cefas, isso mesmo, nós já estamos pensando no retorno. E para esse retorno, nós precisamos, e já conversamos, né, lançamos nos nossos projetos, porque lá na escola é assim, a gente tem um planejamento semanal. Reúne gestores, depois reúne coordenadores, reúne depois os nossos representantes de turmas, que são nossos alunos, porque a gente dá espaço para eles falarem, tá? E é a partir dessas falas dele que a gente começa a detectar toda essa necessidade de se trabalhar psicologia dentro da escola. E aí, nós já planejamos, já conversamos com Poliana para ela fazer uma intervenção mais voltada para o professor, também de escuta com o professor, porque é preciso cuidar dele, né?
Então, isso está tudo dentro de um planejamento, né? Nós começamos o ano, na verdade, a gente seguindo todos os decretos, a gente começou o ano em abril de 2021, o ano de 2021, foi em abril. Encerramos 2020 em março. Início de abril a gente encerrou isso seguindo todo o decreto do governo estadual. Então, assim, como eu digo, existe todo esse planejamento, todo esse cuidado, né? Para que a gente, quando retornar, a gente já tem um plano de retomada, né? Porque a gente já sentou, já pensou, já organizou um plano de retomada, né? Mas, de fato, a gente pensa, vamos retomar. E o que nós vamos fazer com toda essa gama de situações que naturalmente estão agora, né, bem latentes, e mais ainda porque a gente retoma quase 2 anos uma nova rotina. Então, é meio que a gente anda o tempo todo no automático, né? Você sabe muito bem disso, assim. Então, é preciso ter esse cuidado. No entanto, a escola ela é muito acolhedora, a escola ela tem um lado de muita empatia para com os nossos professores, para com nossos alunos, para com a família. É preciso, a priori, acolher, abraçar. Inicialmente precisamos disso, e nós estamos pensando em fazer isso na retomada, entendeu? É preciso acolher. É preciso compreender e aí depois dar os próximos passos. Então, se a gente tem já todo esse sistema de psicologia, profissionais de forma voluntariada, contribuindo, colaborando e dando esse apoio, isso já nos tranquiliza para que o nosso processo ensino-aprendizagem se dê da melhor forma possível. Perfeito. Fazer uma pergunta para as duas, mas mais especificamente para a Bel, que é psicóloga. Em relação, a gente falou até agora em questões mais sutis, realmente são sutilezas. Mas vocês vão ter que lidar com situações nada sutis. Por exemplo, alunos que perderam pessoas queridas por causa da Covid, alunos que têm pessoas que sobreviveram, mas sequeladas. Então, como vai ser trabalhar psicologicamente isso, a parte mais prática e mais dura da pandemia, da Covid que nós vivemos? Nesse primeiro momento, né, a intenção da gente hoje é trabalhar em grupos, né, separados, por demandas. Hoje a gente começou a ver que isso facilita muito, né? Porque o meu problema, o meu conflito não é igual ao dela e o dela não é igual ao seu. Então, cada um vem com uma demanda diferente. Então, a gente não pode juntar todos, né? E eu não tenho condição de atender aluno por aluno, né? Então, para facilitar e não deixar nenhum aluno sem atendimento, nós pretendemos abrir grupos, né, com as demandas separadas, e provavelmente teremos uma demanda de luto, né, para a gente poder trabalhar isso de uma forma mais assertiva, né. Uma coisa que a gente ainda não falou, que eu gostaria que fosse enfatizado, que esse projeto, ele é totalmente, a gente faz por conta própria, certo? Sim. Não tem nada de... Nós não temos ajuda de governo, de prefeitura, de ninguém, certo? Sim. A equipe de profissionais da psicologia é voluntariada, certo? Já há 3 anos que estamos dessa maneira. Antes da lei 13.935 de 2009 ser aprovada, que foi aprovado psicólogos e serviço social na escola, foi aprovada agora essa lei, né? Antes disso, nós já estávamos trabalhando dessa maneira, certo? Então, às vezes, as pessoas pensam que a gente está lá por dinheiro, por qualquer coisa que seja, mas a gente está por amor mesmo, por cuidado mesmo. A gente sabe a importância da psicologia dentro da escola, né? Algumas pessoas podem não valorizar, não entender o quanto que isso é importante, mas se eu trouxer hoje 5 alunos, pelo menos 5 alunos, e sentar aqui e eles vão falar a importância que foi da gente ter salvado a vida deles, certo? Porque nós tivemos casos de alunos, por pouquíssimo, não tirar a própria vida. Não foi 1 nem 2 casos. Então, nós conseguimos evitar por conta desse projeto. Então, hoje a gente estava conversando, quando nós íamos no carro, eu e ela olhamos uma para a cara da outra, a gente fez. Ela falou: Bel, é muito importante esse nosso projeto. Olha o que a gente conseguiu evitar. Então, era crianças, porque são crianças. Uma criança com 14 anos é uma criança. Né? 14, 15 anos é uma criança ainda. Então, quando chega para a gente e fala,
você é a única pessoa que me ouve. Meu professor é a única pessoa que me ouve. Se não fosse meu professor, se não fosse você, se não fosse essa escola, eu não sei o que seria de mim, porque quando eu chego em casa, ninguém me escuta. Desestrutura familiar, né? Então, a gente vê a importância da estrutura familiar, o quanto que é importante a gente fazer esse trabalho e trazer a família para dentro da escola. Nós tivemos alunos, né, com conflitos que nós pegamos a família, trouxemos para dentro da escola. Senta aqui, a mãe de um jeito, assim, sem saber o que fazer com aquele adolescente. E nós senta aqui e vamos conversar. E a mãe cai em prantos ali naquele momento e fala: muito obrigada, porque eu estava precisando de ser ouvida, porque eu não sabia mais o que fazer. Então, são coisas tão simples, tão pequenas. Ouvir alguém, o que é que custa a gente ouvir alguém, né? O que é que custa a gente ouvir o filho da gente, né? Então, às vezes, eu estava falando isso ali, ali fora, às vezes o filho tem medo de chegar e conversar com o pai. E o pai está na mesma situação, o pai e a mãe. Você está com medo de chegar até o filho e conversar com ele também, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Nós estamos em época muito difícil para todo mundo. As pessoas, às vezes, acham que porque é um adolescente, porque é uma criança, ela não tem sentimento. Mas tem. Tem, é importante a gente saber ouvir, parar um pouco, 5 minutos e ouvir aquela criança, aquele adolescente, porque eles precisam disso. É em 5 minutos que você ouve aquela pessoa que você pode salvar essa vida. Então, hoje a gente valoriza muito dentro do Donivaldo Monte essa escuta, esse acolhimento dos professores chegar e dizer: o que é que você está precisando? Vamos, tá com vergonha de ir no psicólogo? Eu vou com vocês, eu te acompanho. E a gente chegou a um ponto deles achar tão importante a psicologia lá dentro, que eles começaram a fazer assim: ai, doutora, eu gostei tanto do seu atendimento, que eu vou pegar, eu tenho um amigo meu que eu acho que ele está com depressão, mas ele tem vergonha de vir, eu vou trazer ele. Aí eu falo: você faz melhor, você vem com ele. E aí eles começaram, Feirana, a vir os dois juntos. Então, eu cheguei a atender grupos de 3, 4 alunos que estavam em conflito entre si e dizia assim: doutora, a gente está brigando e a gente se gosta muito, a gente não quer mais brigar. Ajuda a gente. E eu... E agora, o que é que eu faço? Então, assim, eles só precisavam sentar e tentar um escutar o outro, coisa que eles não faziam, e ali naquele atendimento eles conseguiram fazer aquilo. Então, assim, se eu for parar e contar aqui o que acontece lá, é muito legal, imagino, sabe? Muitas histórias. É muita história boa de se contar, de se ouvir. Mas, para isso, a gente teve que se sacrificar um pouco para a gente chegar até esse ponto, né? São 3 anos. E quando a gente fala de 3 anos são 3 dias. É uma história, já que nós temos com esse trabalho. E que é muito importante a colaboração da equipe toda. Não é só uma pessoa, não. A gente tem funcionário da cozinha que vem: Bel, vem cá, eu quero falar com você. Aluno tal veio conversar comigo isso. Tu pode conversar com ele? E eu fico: cara, que incrível isso. Nossa. É tipo, todo mundo está ali tentando ajudar um outro. Isso é muito importante. Eles vão para a escola, se sentem em casa, se sentem acolhidos e sabem que ali eles estão protegidos e podem contar conosco. Muito bom. Eu tinha mais um monte de perguntas, tem muitas histórias a serem contadas, mas a produção está comunicando que o tempo do programa terminou, mas a produção certamente vai lhe convidar. Bel e Irana, obrigado por vocês terem vindo. Novamente, parabéns pelo projeto maravilhoso. E vou repetir aqui ao vivo e a cores, em público: a PNTV sempre vai ser parceiro da Escola Donivaldo Monte. E o que a gente puder colaborar, a gente está para isso. Pinto Júnior sabe disso, que está assistindo, ele que era entusiasta da escola. Obrigado, Bel, obrigado, Irana. Posso só fazer uma falinha? Claro. Dizer que nada é fácil, né? Medos existem, mas existe da natureza do educador, do professor, intrínseco dele, essa vontade de fazer e de pensar e de mudar e de transformar a vida do nosso aluno. Isso acontece muito na minha escola, na Donivaldo Monte, que tem uma equipe de excelência, que trabalha com muito afinco, pensando nesse aluno, certo? Então,
É uma escola realmente que eu me orgulho muito. Eu me sinto muito, muito feliz, muito orgulhosa de trabalhar, porque lá se faz um trabalho sério. Pinto Júnior bem sabia disso, porque ele divulgou sempre o nosso trabalho. E eu agradeço muito esse espaço, Cefas. Obrigada, tá? Muito obrigado, Irana. Muito obrigado, Bel. Obrigado a você que está nos assistindo.